sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Boa noite, queridos alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre prevenção de acidentes, né? Antes de iniciarmos, gostaria de dar uma boa noite para a Tatiana, nossa colega aqui. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Hoje, 12 de maio de 2010, faz 2 anos que a primeira aula da Etebrax foi ao ar. Então, parabéns à Etebrax. E online conosco estão os polos de Arco Verde, Boa Vista, Cabo Centro, Carpina, Caruaru, Currais Novos, Escada, Olinda, Palmas, Parelhas, Petrópolis, Porto Velho, Sapé e Teresina. Tenham todos uma ótima aula. Então vamos lá, vamos começar, né? Hoje a nossa aula já vai falar um pouco sobre EPI, tá? Então, acho que todo mundo já conhece, sabe o que é EPI, né? Então, quando a gente fala, geralmente as pessoas entendem, né? Enxergam o técnico de segurança como aquela pessoa que distribui EPI. Então, quando sempre a gente associa, né? Às vezes eu pergunto para as pessoas, vocês têm ideia do que é que o técnico de segurança faz? O pessoal sempre fala, é aquela pessoa que entrega os EPIs, né, para os trabalhadores, para eles trabalhar, e fiscaliza se eles estão utilizando ou não. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho, né, do que é o trabalho do técnico de segurança relacionado a esse equipamento de proteção aos trabalhadores, tá? Então, o que são os equipamentos de proteção, né? Então, eles podem ser classificados em 2 grupos. Então, que grupos são esses? Equipamentos individuais e equipamentos coletivos, tá? Então, os equipamentos individuais são aqueles, né, que protegem o trabalhador contra, né, acidentes de trabalho, especificamente aquelas lesões, né? Então, o EPI, ele é individual, como o nome já fala, é equipamento de proteção individual, destinado ao uso do trabalhador e que vai prevenir, vai proteger das lesões que possam acontecer em caso dos acidentes do trabalho, tá? Sejam eles acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais, que a gente já vem falando aqui nas outras aulas, certo? Então, essa é a função do equipamento de proteção individual. Tá, então aí é só para vocês verem a imagem, né, como é que pode... Isso aí é um serviço de solda, vamos supor, então, o trabalhador aí, ele estaria utilizando todos os EPIs necessários para proteger ele, né, contra essa radiação. Tá, então, fatores para a gente selecionar o EPI, isso é muito importante, né, por quê? O EPI a gente não pode simplesmente achar, esse aqui eu acho que é bonitinho e vai ser adequado para aquele risco específico naquela atividade. Não é bem assim. Quando a gente vai definir o EPI, é preciso que a gente leve em consideração esses fatores de seleção. Porque se a gente não selecionar da forma adequada, né, a gente não pode expor o trabalhador a riscos, né, desnecessários, que poderiam ter sido minimizados ou evitados, né, no ambiente de trabalho, e também ocasionar incômodo. Né? Então, antigamente, né, há muitos anos, existiam trabalhadores que eles não gostavam, eles relutavam muito a utilização de EPIs, porque eles incomodavam bastante, às vezes, no caso de calçado de segurança, eram muito pesados devido à biqueira, né? Então, proteção auditiva incomodava, eram muito feios, então muitos não queriam utilizar. E isso, existia muita rejeição nos ambientes de trabalho, e isso colocava, né, os trabalhadores em riscos, né, devido a essa não utilização, porque eles não queriam, ou porque era feio, ou porque incomodava. Então, esses fatores de seleção são muito importantes, né? E que fatores são esses? O primeiro fator é o grau de proteção que oferece. E a gente já falou isso aqui a respeito, né? Então, o grau de proteção é a gente identificar qual é o risco que tem naquele ambiente de trabalho e se aquele EPI vai proteger ou não, né? Um exemplo que a gente pode citar são as proteções auditivas, né? Protetores auditivos. Por quê? Se eu escolho um protetor auditivo que ele tem um nível de redução de ruído inferior ao que é necessário no meu ambiente de trabalho, então isso aí ele não vai atender à minha necessidade e eu vou continuar tendo um ambiente insalubre, expondo o trabalhador a um risco, né, no ambiente onde ele vai ter danos à saúde dele, né, na área de doença ocupacional.
Então não vai proteger da forma adequada. Um outro fator importante é o conforto sem perda de eficiência. E aí é que a gente já citou aqui, né? Então, antigamente existiam EPIs que eram desconfortáveis, né? Então, havia essa relutância para se utilizar no ambiente de trabalho, principalmente na área de construção civil, né? E hoje, né, os fabricantes de EPIs precisaram moldar, adequar, né, a todos os EPIs ao uso comum e tornar eles mais maleáveis, né, e até mais confortáveis, porque imaginem vocês passar 8 horas de trabalho, né, com a proteção auditiva, então com calçado que incomoda, que aperta, né, que seja pesado. Então isso não é legal. Então ninguém gosta disso, então para o trabalhador também é muito ruim. Outro fator importante é a liberdade de movimentos. É preciso que haja essa movimentação, porque senão você vai acabar tendo perda na produção, né, se houver alguma dificuldade para manuseio de material, né, ou um outro exemplo, se for um calçado muito pesado, pode existir a dificuldade de movimentação e pode até gerar um risco de acidente, né, que não existia anteriormente, porque está pesado, ele pode tropeçar, né, devido àquele calçado. Resistência e durabilidade também é muito importante esse fator, porque é preciso que a gente tenha EPIs resistentes, né, principalmente capacete, né, calçado que utilizem biqueira, metatarso, né, materiais para solda, para serviço de solda, né, então preciso, e duráveis também, porque ninguém quer ter aqui um custo alto com EPIs, né, comprando EPIs que eles se degradam, que se destroem facilmente. É preciso que haja durabilidade. No caso de óculos de proteção, é um exemplo muito importante. Existem óculos de proteção que são anti-risco. Por que isso, anti-risco? Porque eles vão manter a lente, né, por mais tempo, né, sem riscos, né? O que seria isso? No ambiente onde tem muita poeira, particulada de poeira, né, que há aquela névoa, aquela poeira passando ali, vai evitar que ele se destrua mais rápido, né? Então, a durabilidade dele, que deveria ser de 6 meses, por causa do nível de poeira ali, duraria apenas 3 meses, né? Se fosse um óculos comum. Quando ele tem essa lente anti-risco, né, o que acontece? Ele vai durar de 6 meses a 1 ano. Isso é um exemplo, tá? Depende também do manuseio do trabalhador que está utilizando esse EPI. Outro fator também é a aparência agradável. Então, eu vou mostrar, não sei se vocês já perceberam aqui, mas, Billy, eu queria mostrar a Tati, né, para vocês verem o óculos que ela está utilizando. Né? Então, é um modelo, é um EPI, não sei se dá para vocês visualizarem aí. Tira aí, Tati, por favor, para mostrar para eles. Então, esse óculos que Tatiana está usando, né, deixa eu mostrar para vocês um de outra cor. Billy, pode voltar para mim, por favor. Então, esse óculos também aqui é um exemplo também do que Tati está usando. Né? Esse aqui é para quem trabalha na área, operadores de empilhadeira, por exemplo, que trabalham muito exposto a sol, né? Então eles precisam proteger também a visão deles, né, da radiação ultravioleta. Então eles precisam utilizar um óculos que seja dessa forma aqui. Então isso aqui é um óculos, né, um equipamento de proteção individual, que ele tem uma aparência muito agradável. Então ele é bem, vou colocar aqui para vocês verem como é que fica. Então ele tem um design, né, bem diferente. Eu acho que todo mundo gostaria de ir à praia com um óculos desse. Né? Então ele é bem legal. Então é preciso que haja uma aparência agradável para que as pessoas queiram usar. Né? Então imagina se fosse aquela coisa horrorosa, né, estrambólica, né, muito grande no rosto, então ninguém gostaria de estar utilizando um equipamento desse. Facilidade de manutenção também é muito importante, facilidade de manutenção. Por quê? Imagine se a gente compra uma máscara de proteção, né, ou um capacete que existe a dificuldade de desmontar, né, o manuseio dele para fazer a limpeza, né, que é preciso que seja feita a higienização do equipamento, né, então a limpeza desse equipamento. Imagina se houvesse essa dificuldade, então imaginem, né, então fica aquela coisa suja, né, então que não seria adequada ao uso. Então é preciso que haja essa facilidade de manutenção, tá, de higienização desse equipamento. E um outro fator também que aí deve ser, né, importantíssimo, tá? Então, é a indicação do CA pelo Ministério do Trabalho. E por que essa indicação do CA, né, pelo Ministério do Trabalho? Porque o CA significa Certificado de Aprovação. E Certificado de Aprovação quer dizer que aquele equipamento, ele passou por teste e ele foi aprovado. Né, aprovado pelo Ministério do Trabalho, pela Fundacentro ou pelo Inmetro. Então, passou por testes, né, em laboratório, testes que são confirmados, né, metrologicamente, credenciados. Então, passou por testes e eles foram aprovados para a destinação que eles devem ter, que é a proteção do trabalhador. Então, se não tem CA, significa que o EPI, que significa que aquele equipamento ele não é um EPI
um equipamento de proteção individual que vá proteger o trabalhador. É importante a gente sempre estar frisando isso, certo? Então, né, observações importantes. O EPI, ele é o último recurso a ser utilizado para a proteção. Então, se vocês pegarem lá a NR6, lá ela é bem clara e ela fala o seguinte, que EPI, ele só deve ser utilizado quando, né, os níveis estão acima, quando as medidas de controle, né, foram tomadas, mas elas não foram eficazes, equipamento de proteção coletiva,